Oi, quarto ano. Boa noite. Tá tudo bem com vocês? Espero que sim. E aí, quem conseguiu a resposta para a adivinha que eu fiz ontem? Vocês lembram qual foi? O que é o que é? Que há no meio do coração. E aí, sabem o que há no meio do coração? É a vogal A. Legal, não foi? E hoje, veja, estamos na quinta-feira, vamos continuar, tá, com a nossa semana do folclore, tá bom? E hoje temos outro ritmo para conhecermos, que é o samba de roda. Quem aí já viu alguma apresentação desse ritmo? É bem legal, não é? Então, vamos ver mais uma apresentação. E então, quarto ano, vocês gostaram da apresentação do samba de roda que vocês assistiram? Eu achei muito legal. Lembrando que vocês acessem também as aulas das outras turmas, tá certo? Para descobrir, não é, o assunto que eles abordaram nessa semana do folclore. Uma semana bem divertida e bem rica em conhecimentos, tá certo? Agora, vamos para as nossas atividades de hoje, tá? Que será
no livro de História, tá bom? E também vamos utilizar o livro de reforço. Vê só, abrindo o livro de História, na página 55, nós vamos estudar hoje o ciclo do ouro, tá certo? Veja, o ouro, logo que ele foi descoberto, ele foi um produto muito cobiçado, né, por holandeses, portugueses e por brasileiros também, tá certo? Mas vamos descobrir, não é, como foi que se deu esse ciclo do ouro aqui no nosso país, tá bom? Então vamos lá, livro aberto na página 55, página 54, desculpa, a segunda coluna, tá certo? Então vamos lá estudar o ciclo do ouro. Como Portugal estava ganhando muito dinheiro com a comercialização do açúcar, a Holanda passou a procurar esse produto em outros locais e conseguiu fazer concorrência ao açúcar português com o seu açúcar vindo das Antilhas. Assim, o ciclo do açúcar no Brasil começou a passar por uma forte crise. Muitos senhores de engenho perderam suas terras e seus escravos. Então, Portugal começou a procurar uma nova riqueza para explorar, incentivando a busca por metais preciosos. Nessa busca, os bandeirantes de São Paulo terminaram encontrando o ouro na região onde atualmente fica o estado de Minas Gerais. Assim, a mineração passou a ser a principal atividade de exploração de Portugal. As primeiras pessoas a se instalarem na região encontraram-na sem qualquer estrutura. Não havia moradias, alimentos ou remédios. Logo abaixo, nós temos uma imagem, não é, que retrata um pouco de como eram as condições logo quando o ciclo do ouro começou, tá certo? Condições precárias, não é? Onde os negros, os escravos, eles viviam a maior parte do seu dia com os pés dentro da água. Vamos lá continuar. Os negros passaram a trabalhar em várias atividades diferentes. Podiam ser encontrados escravos trabalhando em serviços domésticos, como artesãos, vendedores ambulantes e na própria mineração. Os negros vendedores ambulantes eram conhecidos como negros de ganho, mas a maior parte do que ganhavam ficava para seus donos. Então, olha só, gente, como a exploração era grande. O negro, ele tinha diversas atividades, mas ele não podia ficar com o seu dinheiro, certo? Uma parte, não é, desse dinheiro ia para os seus donos de engenho. A exploração do ouro dependia do escravo negro, que trabalhava nas minas e passava boa parte do dia com as pernas dentro da água, porque tinha de procurar o ouro nos rios, em suas margens e no leito. Como os maus tratos continuavam, os escravos frequentemente ficavam doentes e, por esse motivo, trabalhavam em média apenas 8 anos, porque morriam de alguma doença. Depois que o ouro dos rios acabou, os negros passaram a extrair o ouro das encostas dos morros e das galerias subterrâneas. Nessa época, o escravo poderia comprar a sua alforria. E o que é alforria? Era a sua carta de liberdade, certo? O governo português cobrava impostos muito altos aos mineradores, ou seja, aos donos dos escravos. Então, veja só, a partir daí, não é, houve uma mudança muito grande, tá, na nossa história, não é? Só que se a gente for observar esse período, não é, o negro, ele sofria bastante pela exploração do seu trabalho, tá certo? E também porque ele prejudicava bastante a sua saúde. Como vimos aqui no texto, ele só sobrevivia em média 8 anos, porque contraía várias doenças. E nessa época do ciclo do ouro, não existiam médicos, tá bom? Então agora, de acordo com esse texto que foi lido,
nós vamos iniciar as nossas atividades. Veja, o primeiro quesito diz assim: escreva o motivo pelo qual o açúcar começou a entrar em decadência no Brasil. Então, veja, se eu voltar à minha leitura na página 54, eu vou encontrar essa resposta, tá bom? Vamos lá, vamos voltar à página 54 e fazer a leitura do primeiro parágrafo. Como Portugal estava ganhando muito dinheiro com a comercialização do açúcar, a Holanda passou a procurar esse produto em outros locais e conseguiu fazer concorrência ao açúcar português com o seu açúcar vindo das Antilhas. Então, essa será a nossa resposta. Eu vou colocar de uma outra maneira, tá certo? Mas de acordo com o que eu acabei de ler. E você fica à vontade para escrever a resposta que eu estou colocando ou outra de sua preferência, tá bom? Então, eu vou escrever e depois a gente faz a leitura da resposta. Enquanto isso, você pode ir copiando também de acordo com o que foi lido no livro. Pronto, vamos ler novamente, certo? O primeiro quesito e em seguida eu vou ler a resposta que eu coloquei. Escreva o motivo pelo qual o açúcar começou a entrar em decadência no Brasil. Então eu escrevi assim: porque a Holanda começou a fazer concorrência ao açúcar português com o seu açúcar vindo das Antilhas. Tá bom? Vamos agora para o segundo quesito. Preencha os espaços completando a frase abaixo. Quem encontrou o ouro na região onde atualmente fica o estado de Minas Gerais foram os... E aí? Quem lembra? Vou deixar vocês pensando um pouquinho, tá certo? Conseguiram descobrir? Foram os bandeirantes de São Paulo, tá certo? Então, vamos escrever nos quadrinhos do segundo quesito. Então, quem encontrou o ouro na região onde atualmente fica o estado de Minas Gerais foram os bandeirantes de São Paulo, tá bom? Vamos agora para o terceiro quesito. É uma pesquisa, tá certo? Vamos lá. Pesquise e escreva como se deu o povoamento da região de exploração do ouro no atual estado de Minas Gerais, sobretudo sob as péssimas condições de vida encontradas pelas primeiras pessoas que chegaram na região. Então, veja só, essa pesquisa, ela é pessoal, tá certo? Mas eu pesquisei, tá? Encontrei uma resposta que me agradasse e vou colocar ela. Lembrando que você fica à vontade, tá? Ou você faz uma pesquisa à parte e escreve outra resposta, ou então você escreve a que eu vou colocar agora no terceiro quesito, tá bom? Então, eu vou escrever e depois a gente faz a leitura. Veja só, eu vou ler novamente o terceiro quesito e vou ler a resposta que eu escolhi. Pesquise e escreva
como se deu o povoamento da região de exploração do ouro no atual estado de Minas Gerais, sobretudo sob as péssimas condições de vida encontradas pelas primeiras pessoas que chegaram na região. Então, minha resposta foi: um grande número de pessoas foi atraída para a região de exploração do ouro, mas os escravos que lá viviam passavam diversas necessidades, não é? Isso também foi lido no texto, não é? Os escravos, eles adoeciam com muita frequência, tá bom? Vamos agora passar para a página 56, tá? Para o quarto quesito, que diz assim: pinte uma letra sim e outra não e descubra o nome do atual estado onde começaram as primeiras explorações de Minas. Então, veja só, eu não vou pintar, tá certo? Mas eu apenas vou marcar, vou passar um traço, tá? E em casa, tá? Você pode pintar à vontade, tá bom? Então, vamos lá. Uma letra sim e outra não. Então, a letra M, a letra I, a letra N, a letra A letra S, a letra G, a letra E, a letra R, a letra a vogal A vogal I, consoante S. E agora, vamos ver. Minas Gerais. Minas Gerais. Vamos escrever na linha. O quinto quesito diz assim: marque a resposta correta. E a letra A pergunta: quem fazia a extração do ouro? Eram os indígenas, os holandeses ou os escravos? Tá bem fácil essa, não é? Quarto ano. Quem fazia a extração do ouro eram os escravos, não é? Então vamos marcar aqui, ó, a última alternativa da letra A. E a letra B? Os negros vendedores ambulantes eram conhecidos como ambulantes, negros de ganho, negro vendedor. De acordo com o texto que foi lido, não é? Nós vimos esse nome, negros de ganho, e ele está até destacado, não é? Então, é a resposta da nossa letra B, negros de ganho. Onde a maior parte não é que eles ganhavam, não ficava para eles, ficava para os seus senhores, né, para os seus donos. Aí o sexto quesito diz assim: explique com suas palavras o que eram negros de ganho. Então veja, se a gente voltar no livro, certo? Voltar aqui, ó, a página 55, na primeira coluna, eu já identifiquei a palavra negros de ganho, certo? Vamos ler. Os negros passaram a trabalhar em várias atividades diferentes. Podiam ser encontrados escravos trabalhando em serviços domésticos, como artesãos, vendedores ambulantes e na própria mineração. Os negros vendedores ambulantes eram conhecidos como negros de ganho, mas a maior parte do que ganhavam ficava para seus donos. Então, a partir dessa leitura, a gente elabora uma resposta, tá bom? Eu elaborei a minha, vou escrever, e aí você fica à vontade, ou para escrever a mesma resposta que eu vou colocar, ou para colocar outra de sua preferência, tá certo? Então, vamos lá. Então, veja só, explicando o que eram os negros de ganho.
trabalhavam em várias atividades, como artesãos, vendedores ambulantes e na mineração, tá certo? Vamos agora ao sétimo quesito, que pergunta assim: quais atividades os escravos negros exerciam? Aí temos serviços domésticos, feitoria, fiscalização, vendas ambulantes, artesanato, mineração. Então, vê só, os negros, eles trabalhavam em serviços domésticos? Sim, foi lido no texto que eles trabalhavam em serviços domésticos. Então, vamos marcar X no primeiro quadrado. Feitoria. E aí? Os negros trabalhavam como feitores? Não. Os negros trabalhavam na fiscalização? Não. Eles trabalhavam com vendas ambulantes? Sim. Então, vamos marcar X. Eles trabalhavam com artesanato? Trabalhavam. Então, vamos marcar X também. E eles trabalhavam na mineração? Sim. Eram eles, não é, que passavam várias horas do seu dia, não é, com os pés dentro da água, buscando ouro, tá? Procurando ouro, não é? Então, vamos marcar X também nessa última alternativa. Aí, veja só. Tia Miriam vai apagar o quadro para colocar as outras atividades. Pronto, gente? Agora vamos para o oitavo quesito, que diz assim: pinte o quadro com a resposta correspondente. Letra A. A mineração do ouro dependia dos indígenas, escravos negros ou europeus. E aí? Quem era que fazia o serviço de extrair o ouro? Eram os escravos, não é? Então, veja só. Eu vou marcar, tá certo? E aí você pinta com mais calma, tá? Vou colocar aqui, ó, esse emborrachado verde para sinalizar a resposta. Escravos negros. Letra B. Na época da exploração do ouro, os escravos passavam boa parte do dia com as pernas amarradas, fora da água ou dentro da água? Dentro da água, não é, gente? Então, vou sinalizar aqui com emborrachado laranja, tá certo? Mas aí você escolhe uma cor de sua preferência e faz a pintura, tá certo? Vamos lá agora para o nono quesito, que diz assim: observe a imagem do trabalho na mineração e responda as perguntas abaixo. Então, veja, esse quadro, não é? Ele está retratando o trabalho na exploração das minas de ouro. Vamos ver uma curiosidade sobre ele. Veja, logo abaixo temos o título: Extração de diamante. E o nome do pintor: Carlos Julião, 1776. A letra A pergunta: como se chama a obra? Eu acabei de ler. A obra se chama Extração de Diamante. Então, vamos colocar na nossa resposta da letra A do nono. A letra B pergunta: quem é o autor? Carlos Julião, não é? Então, vamos escrever na letra B. A letra C diz assim: descubra trabalho escravo apresentado na gravura. Então, vê só, os escravos, eles estão trabalhando na extração de diamantes, não é? Essa vai ser a resposta que eu escolhi. Se você quiser colocar outra, fique à vontade, tá certo? Deixa eu colocar minha resposta.
o 10º quesito, vocês vão responder em casa, tá bom? Veja o que é que ele diz. Observe as fotos a seguir de como está, hoje em dia, a região das Minas, ciclo do ouro. Escreva as diferenças e as semelhanças desses locais em relação à cidade onde você vive. Então, a primeira cidade é a cidade de Ouro Preto. A segunda cidade é a cidade de Diamantina. Então, veja só, você vai observar cada uma dessas duas cidades, tá certo? E vai fazer uma análise. O que é que Ouro Preto tem de diferente e de semelhante a Caruaru? E o que é que Diamantina tem de diferente e de semelhante a Caruaru? E vai escrever sua resposta, tá bom? Vamos agora passar para a página 58, tá? Vamos para o 11º quesito. Observe as cenas que mostram o que aconteceu depois que o ouro dos rios acabou e escreva a explicação. Então, veja só. Diante dessa imagem que nós estamos vendo, não é? A gente pode dizer o quê? Veja, eu escolhi uma resposta, vou escrevê-la, tá certo? E aí você, né, como sempre a Miriam diz, fica à vontade para escrever a mesma resposta ou colocar outra de sua preferência, tá certo? Eu vou colocar, depois a gente faz a leitura. Então, vê só, a resposta que eu coloquei. Depois que o ouro dos rios acabou, os negros passaram a extraí-lo das encostas dos morros. Agora vamos observar essa outra imagem. O que é que você pode falar sobre ela? Veja, eles também passaram a explorar as galerias subterrâneas. Então essa vai ser a resposta que eu vou colocar, tá certo? Agora, o 12º quesito. Faça a correspondência. Número 1. Impostos muito altos aos mineradores. 2. Sofriam maus tratos e ficavam doentes com frequência. 3. Fabricação de artesanato e venda ambulante. Aí temos as opções. Tipos de atividades nas quais os negros passaram a trabalhar. Que tipos de atividades nós vimos nas outras alternativas? Então, veja, nós temos, né, fabricação de artesanato e venda ambulante como atividades, não é? Então, vamos colocar o número 3 no primeiro espaço. Cobrava o governo português. Ele cobrava o quê, gente? Impostos muito altos aos mineradores. Número 1. E agora, sofriam maus tratos e ficavam doentes com frequência. Eram os escravos, não é? Então vamos colocar o número 2. Veja, o 13º quesito você também vai responder, tá certo? Em casa, você vai fazer uma pesquisa. Vamos ver que pesquisa é essa. Observe as imagens de locais construídos na região das Minas, ciclo do ouro, e escreva onde o ouro foi empregado nas construções e sua opinião sobre esse fato. Então, veja, temos duas imagens. A primeira, altar-mor da Igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, Minas Gerais, e a outra é a Catedral Basílica Nossa Senhora da Assunção, na cidade de Mariana, em Minas Gerais. Dessa forma,
a gente conclui nossas atividades de hoje, tá certo? Onde, veja só, o praticando já está escrito no quadro. O que é que vocês vão fazer? Livro de História, questões 10 e 13, certo? Reforço de História, páginas 92, segunda coluna, e a página 93 também, tá certo? O reforço é o mesmo conteúdo que nós vimos hoje, né? O ciclo do ouro, tá certo? E antes de eu me despedir, eu quero fazer uma outra adivinha para vocês, tá certo? E aí, quem está preparado? Veja só, a pergunta é: o que é? Serve para comer, mas não se come. Mais uma vez, serve para comer, mas não se come. Quando for amanhã, tia Miriam vai dar a resposta, tá certo? Então, desejo a vocês uma boa noite. Fiquem em casa, tá? Se protegendo, se cuidando. E amanhã a gente se encontra. Tchau, tchau.